Eu sou o professor Osvanildo Alves e você está no canal Conversas Matemáticas. Antes da gente prosseguir a nossa conversa sobre área de figuras planas, nós precisamos, antes de entrar em área de regiões circulares, relembrar algumas coisas. Primeiro, os elementos de um círculo. Dado uma região plana, nós vamos escolher nela um ponto qualquer que eu vou chamar de centro ou origem. E vamos estabelecer também uma distância a partir deste ponto, uma distância que eu vou chamar de R, que será o raio da região que eu vou desenhar. Pois bem, utilizando este ponto origem e essa distância R, eu vou determinar todos os demais pontos dessa região plana que estejam a essa distância fixa R do ponto inicial origem. Feito isso, eu tenho uma circunferência e a região interna a essa circunferência será chamada de círculo. A gente relembrou aqui as ideias de circunferência, centro da circunferência e também a ideia de raio. É interessante lembrar também que se você tiver um segmento de reta qualquer que ligue dois pontos dessa circunferência, você tem uma corda. E há uma característica muito interessante, que é a corda que passa pelo centro. Uma corda que passa pelo centro, ela tem sobre si dois raios. E essa corda recebe um nome especial, que é diâmetro. Portanto, o diâmetro tem dois raios. Eu posso dizer, então, chamando o raio de R maiúsculo e o diâmetro de D maiúsculo, eu posso dizer que o D é igual a 2 vezes R. E, portanto, o R é metade do diâmetro, ou R é D sobre 2. Podemos entender também que, ao observar essa região interna, que é o círculo, eu posso falar em perímetro do círculo. E o perímetro do círculo nada mais é do que o comprimento da circunferência. Uma vez que a gente relembrou essas ideias, nós podemos agora avançar um pouquinho mais. E para isso, a gente vai utilizar alguns instrumentos. Nós vamos utilizar uma régua de 30 centímetros, um barbante, que no caso aqui, como a pobreza estava grande, vai ser uma fita de papel mesmo, a tampa de uma embalagem de cotonetes, a tampa de uma embalagem de DVDs e a parte do fundo de uma embalagem de spray. Começando aqui pela tampa da embalagem de cotonetes, você vai pegar a fita e vai passar ao redor da tampa e marcar onde as pontas se encontram. Com essa marcação, você vai poder definir, utilizando a régua de 30 centímetros, qual é essa distância. E essa distância, então, será o comprimento da circunferência da tampa. Agora, voltando a essa tampinha e utilizando novamente a fita, nós vamos colocar ela aqui de um modo a ligar dois pontos dessa circunferência, de um modo que passe aqui pelo centro da tampa. Perceba que é possível ver aqui o centro da tampinha. E assim você vai determinar o diâmetro da circunferência dessa tampa. Você vai utilizar a régua para também saber qual é esse tamanho. Vou fazer o mesmo procedimento para a tampa da embalagem de DVDs, verificando o comprimento da circunferência e o diâmetro. E também para a embalagem de spray, verificando o comprimento da circunferência e o diâmetro aproximado. Utilizando a régua de 30 centímetros e um bom olhômetro para fazer essas medições, nós encontraremos os valores que foram colocados nessa tabela. Temos aí, para a tampa de cotonete, nós tivemos um comprimento de 24,6 centímetros, um diâmetro de 7,3. Para a tampa do DVD, um comprimento de 39,1 e um diâmetro de 12,1. E para a embalagem de spray, comprimento de 18,2 e diâmetro de 5,8. Fazendo as divisões, nós encontramos, ao dividir o comprimento pelo diâmetro, encontraremos 3,3698, 3,2314 e 3,1379. Como nós dividimos dois comprimentos, esse número é um número puro, ele não tem unidade. E também nós fizemos essas medições na base do olhômetro aí. Se nós tivéssemos utilizado um paquímetro, as medições, é claro, seriam muito mais exatas. E quanto mais exata for essa medição, mais perto você vai chegar do número 3,14159 e uma série de outros números que não se repetem aí por um bom tempo. A esse número, que vem da divisão do comprimento pelo diâmetro, nós chamamos de número π. Então, o π nada mais é do que o resultado da divisão
entre o comprimento da circunferência de um corpo pelo diâmetro da circunferência desse corpo. E o valor aproximado dele para as nossas contas será 3,14. Hoje, então, nós conversamos sobre os elementos de um círculo e vimos a questão aí da circunferência, do raio, do diâmetro e também entendemos como é que surge o número π. Nós utilizaremos estes elementos que a gente estudou na conversa de hoje para fazer o cálculo da área de uma região limitada por uma circunferência ou calcular a área de um círculo. Desde já, convido você para estar comigo na próxima conversa.